Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um papo de domingo, né? E o papo de domingo de hoje, né, nós vamos falar depois da prece inicial que faremos agora. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, o papo de domingo de hoje é sobre a diferença de um anjo, né, de um arcanjo, de um querubins, de um serafins, né? E também vou falar também sobre o Ramatiz, o espírito Ramatiz. Então vamos entender, primeiro vamos entender de novo lá, vamos voltar lá atrás, como Deus cria essa consciência, essa inteligência quântica. Então Deus cria uma energia, né? E que dessa energia sai essa inteligência quântica, que é o espírito individualizado. Ele vai passar pelos gêneros, átomo, molécula, mineral, vegetal, animal, hominal, que é o nosso reino, angelical. Então, angelical onde tem os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas quem escolhe os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins é Deus. Então, é nesse contexto que está então colocar. E aí vai ter uma hierarquia. O anjo, ele é muito inteligente. Aí você vai ter uma hierarquia. Depois do anjo, os arcanjos. Depois, essa hierarquia, né, de evolução. Aí os arcanjos estão mais evoluídos que os anjos. Aí depois nós vamos ter os querubins mais evoluídos que os arcanjos. E depois nós vamos ter os serafins, que são mais evoluídos do que os querubins, né? E por isso se fala que os serafins estão mais próximos de Deus, nessa questão hierárquica. Então, aí vamos ter os detalhes. Quando o espírito ele chega a anjo, ele continua com o perispírito dele, fazendo as encarnações que ele faz. E quando ele chega arcanjo, ele não tem mais, ele chega arcanjo, querubins, serafins, ele não tem mais necessidade de ter o seu perispírito, né? E aí eles continuam encarnando, só que as encarnações deles vai ser diferente da nossa encarnação. E eles já são, assim, luz muito bruta, né? Essa luz, né, muito forte, muito bruta, né, em relação à nossa energia. E é por isso que ele não consegue, a gente não consegue se comunicar com eles, porque ele é uma luz muito bruta. Quando nós conseguimos, quando nós elevamos nosso padrão, estamos em prece, meditações, estamos fazendo um estudo, estamos fazendo leitura. Então é esse momento de elevação moral nossa que nós conseguimos, porque eles têm uma elevação moral muito grande, né? Então no momento de vibração, de elevação moral, que nós conseguimos fazer essa conexão com eles, né? Então a importância de nos elevarmos sempre, porque nós um dia chegaremos igual a ele, porque eles foram igual a gente. Eles começam a ser átomo, molécula, passa por reino mineral, reino vegetal, reino nominal e chega ao reino angelical. Então eles passam por todos esses processos.
Porque Deus não cria uma energia privilegiada. Então agora você vai ser um anjo, você vai ser um arcanjo, vai ser um querubim, vai ser um serafins. Não. Ele cria todo mundo igual e cada um vai se desenvolvendo, né? Nesse contexto todo. Então era essa colocação que eu tinha que fazer. Então o Ramatiz, ele é um espírito muito evoluído, né? Ele é um espírito que já teve encarnado num planeta de regeneração como Marte. O Marte é um planeta de regeneração que vai entrar a partir de 2057 um planeta feliz ou ditoso. Enquanto nós vamos entrar num planeta de regeneração. Então, os marcianos, eles conseguiram evoluir mais rápido do que a gente, porque o pensamento dele lá era um pensamento de guerra. Enquanto os humanos ainda pensam em guerra, né? Então, aí, eles se destacaram no processo evolutivo da gente. Então o Ramatiz esteve lá, então ele fica no planeta de Marte. Como ele é um espírito já de regeneração, ele fica no planeta de Marte e no planeta Terra. Então ele passou por várias encarnações. Ele esteve em Atlântida. Em Atlântida ele conhece o espírito Allan Kardec, né? E também ele teve também lá, conheceu também o Allan Kardec, porque o Allan Kardec tem esse nome porque ele foi sacerdote dos druidas, né? Por isso que eu estou falando. E Ramatiz também, ele teve também junto na civilização egípcia também, né? E ele foi um dos filhos de Moisés. Então, um espírito, assim, muito evoluído, né? Então, é muito importante para a gente. E ele está sempre trazendo as informações. Então, ele mora na metrópole, né? Essa metrópole é uma colônia que ela fica, do Sagrado Coração, ela fica em cima, acima, né? Quer dizer, não em cima, acima do nosso lar, né? E o nosso lar é umbral, e a metrópole não é umbral, é uma colônia evoluída como a colônia das artes, ciência. Então era essa informação que eu tinha para trazer. Então, não tenho mais nada para falar sobre esse assunto. E no próximo papo de domingo, vou falar sobre laço de família, ela nunca será rompido. O que é um laço de família que não será rompido? Então o que acontece? Uma mãe e os filhos têm muita ligação, né? Essa ligação, ela não é rompida se a mãe evoluiu menos, se o filho evoluiu menos, essa ligação não é rompida. Então, só vou citar um exemplo. A André Luiz e sua mãe. André Luiz, por não ter investido na sua espiritualidade, o que acontece? Ele ficou preso ao materialismo e foi direto para o umbral quando ele fez a desassimilação da matéria, né? E sua mãe, o espírito da sua mãe, foi para uma colônia, um plano mais evoluído do que o nosso lar. Que o nosso lar também é um umbral fino. E o André Luiz foi para um umbral grosso. Quando ele começa a falar em Deus, começa a fazer prece, ele sai de umbral, né? E as pessoas que faziam, poucas pessoas que fizeram prece para ele, também ele sai de umbral e vai para o nosso lar. E aí começa a comunicação dele com a mãe dele, né? Através de pensamento, porque como ele estava menos evoluído do que a sua mãe, ele não enxergava, porque isso acontece. Então, o espírito menos evoluído não enxerga o outro. Então, eles se comunicavam por pensamento. E aí, depois, a mãe dele se materializava, né, com a vibração do nosso lar, e aí ele conseguia enxergar ela. E aí eles se falavam. Então, isso é para mostrar que o laço de família,
ele não é cortado quando existe essa ligação. Independente do espírito ser menos ou mais evoluído um do que o outro, da mãe, do filho, né, da avó, entendeu? Do neto, da neta, esse laço familiar, ele não é rompido, né? Então eu vou falar sobre isso no próximo papo de domingo. Então não tenho mais nada para falar, né, sobre o papo de domingo de hoje. Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo do papo de domingo foi atingido, de eu levar uma informação para um irmão que está em necessidade dessa informação. Peço a bendição a Deus para dar encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.